Tudo certo. Tô aqui Doutora ansiosa. Falei, gente, Marcela, é no Insta, não é? Porque eu tentei procurar sua live anterior, acho que acabou um pouquinho antes, né? Aí eu falei, gente, cadê ele, meu Deus? Tá no dela, não tá? Mas deu certo. deu certo. Nós estamos na mesma turma de pós-graduação, né, da doutora Denise de Carvalho. Sim, a gente fez também o curso dela lá em Campinas. Eu acho que juntos também, né? E a doutora, tudo que ela lançar, eu tô atrás, porque é sucesso, é aprendizado, é coisa nova. Não, e não tem volta, né, Marcela, quando a gente começa nesse mundo da medicina funcional, né, da parte integrativa, não tem volta Uhum. mesmo. Não, a Vamos gente lá, não para mais. conta pra gente sua trajetória, sua formação, faz um resuminho aí para o pessoal te conhecer bem. Bom, vamos lá. Eu me formei em Ribeirão Preto, sou de Santos, nasci em Santos. Meus pais são do interior, mas meu pai veio morar em Santos para trabalhar na Uzi Minas, né, na antiga Cosipa, e casou com a minha mãe, aí eu nasci aqui em Santos. Então, sou eu e mais um irmão e daqui da Baixada Santista. E eu fui fazer faculdade em Ribeirão Preto, no interior, né? E lá em Ribeirão Preto é o berço da nutrologia, então eu eu assim, nunca fui uma pessoa que sempre quis fazer medicina, né? Não vim de família de médicos, mas assim, eu queria ajudar o próximo, queria fazer alguma coisa ligada à saúde. E quando eu decidi fazer medicina, né? Tentei por alguns anos, fiz bastante cursinho, consegui passar em Ribeirão Preto e chegando em Ribeirão Preto eu tive muita influência dessa questão da nutrologia, que até então era uma especialidade bem nova, né? Então ninguém conhecia, inclusive alguns professores meus falavam lá, a médica das bebidinhas e comidinhas, né? Ainda brincavam comigo, porque não era uma especialidade muito reconhecida, né? Achavam que por não ser essas especialidades mais normais, não era, né, uma especialidade. Mas a nutrologia cresceu muito, né? Hoje em dia, todo médico, tendo já especialidade ou não, eu acho que deveria fazer nutrologia, porque eu acho muito importante saber sobre essa questão, né, de como o alimento influencia no nosso corpo, né? Inclusive, eu acho que deveria ter como, como na faculdade, né, como matéria, que eu acho muito importante, né? Nós não temos nutrição, tudo isso. E, enfim, aí na faculdade, como era uma faculdade nova, a gente formava ligas e tudo isso, e eu acabei por formar também a Liga de Nutrologia junto com uma amiga minha que me influenciou muito, que é a doutora Ana Lúcia Otac, que ela vinha de uma turma precedente à minha. E aí, então, ela me levou para conhecer o Congresso de Nutrologia, né, da ABRAN, da Associação Brasileira de Nutrologia, e me apresentou a todos os diretores. E na época, um dos diretores, ele era meu conterrâneo de Santos, já conhecia minha mãe, então eu fiquei muito amiga, assim, né, da diretoria em si. Quando eu comecei a ir, eu ainda estava cursando medicina. Então eu não comecei, eu ia nos congressos, né? Mas ainda não fazia o curso que eles hoje fazem, tudo mais. Mas aí eu decidi que eu queria fazer nutrologia, mesmo ninguém sabendo o que era, né? Sendo uma especialidade um pouco nova, ainda assim é uma especialidade, já era uma especialidade. E aí me apaixonei pelas pessoas, né? Me apaixonei pela nutrologia. E quando eu terminei a faculdade, eu comecei a estudar nutrologia mesmo, né? Eles têm um curso que chama Curso Nacional de Nutrologia, curso CNN, e aí eu poderia ter título, fazer a prova de título depois de 4 anos de formada. Então, assim eu fui fazendo curso, porque todo ano a medicina muda o tempo todo, né? Todos os dias. Então, como eu também fiquei muito amiga deles, eu fui fazendo. Eu fiz 1 ano, fiz 2 anos, fiz 3 anos até prestar a prova. E,
E aí, junto, fiz algumas outras coisas, morei em Salvador, fiz medicina estética lá, porque eu gosto um pouco também dessa parte estética, e voltei para Santos, fiz clínica médica junto com esses cursos de nutrologia, porque como eu fiz muitos anos, né, eu fui fazendo outras coisas junto. E fazia clínica médica, e aí prestei a prova depois de 4 anos e passei no título de especialista, né? E aí, quando a nutrologia começou a ficar um pouco mais conhecida, quando as pessoas começaram a ir para esse lado, eu acho que muito também de rede social, né? De ter muita gente falando sobre isso. Aí os médicos todos faziam, já se intitulavam nutrólogos, se intitulam nutrólogos, né? Virou uma febre aí. E aí comecei a fazer parte da associação. Então, hoje em dia eu sou coordenadora do curso junto com eles, mas mesmo assim ainda me faltava alguma coisa, né? Assim, eu achava que as aulas se repetiam muito, né? Enfim. Aí meu pai ficou doente em 2016, né? Meu pai teve um câncer de próstata no final da minha faculdade e a gente optou por fazer um tratamento novo, que na época chamava-se braquiterapia, né, que era a infusão de partículas radioisótopas, que é tipo o tamanho de um arroz na próstata. Como ele era muito novo, ele falou, por conta dos efeitos colaterais da cirurgia, eu vou tentar. E aí a gente tentou, ele fez lá na C. Camargo, e meu pai era uma pessoa saudável, né? Sempre se alimentou muito bem, fazia atividade física, sabe? Era uma pessoa assim bem diferenciada mesmo na questão, assim, sempre muito otimista, né? E aí a gente fez o tratamento, ele ficou muito bem, fez ainda alguns, como ele trabalhava na Cosipa, né? Na Uzi Minas, ele sempre fazia check-ups de rotina. Então, fazia no Einstein, né? Aquele check-up tipo de livro, e estava tudo bem. Aí eu acho que ele foi deixando de fazer, né? Aposentou, deixou de fazer, fez colonoscopia por alguns anos, né? Tava tudo certo, e aí parou. Aí quando foi em 2016, ele começou, para falar a verdade, meu pai sempre teve um hábito evacuatório assim muito frequente, sabe? Assim, vivia no banheiro, mas ele achava que aquilo lá era normal, que era bom, inclusive, tá sempre evacuando, sabe? Essas coisas assim. E aí, em 2016, acho que ele começou a apresentar um incômodo para sentar. Aí ele Uhum. acho que teve hemorroida. Falou assim: é hemorroida, vou lá no proctologista ver. E acho que ele foi no procto, e o procto tocou, já viu que tinha uma massa, alguma coisa estranha, e aí já fez biópsia. E ele chegou aqui em casa e falou: né, eu acho que realmente deu alguma coisa, porque acho que ele percebeu, né, no médico. E eu falei, mas ele Uhum. pediu algum exame de estadiamento, coisa e tal. E aí ele falou, não sei, me deu contato, eu liguei para o médico, aí eu mesmo já me antecipei e comecei a pedir exames, tudo. E aí o fato é que ele realmente estava com um câncer bem invasivo, aí de reto baixo, né? E que acabou evoluindo realmente para uma retirada, né, do reto, com Uhum. bolsa de colostomia, e daí Você começamos. vai contar para a gente em É, detalhes aí, né? começamos aí a nossa jornada. Da sua história, olha o tanto que existem coincidências, né? É, eu fiz servidor municipal de São Paulo, cirurgia geral lá. E os internos eram da Unimes de Santos. Então Olha, fiz muitos amigos ali, sabe, de Santos. E da janela, assim, que eu morava em frente, eu via o AC Camargo. Ele estava atrás do meu prédio, onde eu morava, em frente ao servidor, é tudo naquele pedacinho ali, né, perto da estação Vergueiro, do metrô ali. Então, passou um filme na minha cabeça aqui de você falando dessa parte. E você falando que Ribeirão Preto é o berço da nutrologia, eu fico satisfeito de ouvir isso, que eu estou fazendo a pós da Denise de Carvalho, junto com a pós de nutrologia da USP de Ribeirão, que é a doutora Vivian, que sim, está excelente também. Eu estou no módulo de cirurgia bariátrica ali, estou tá aprendendo gostando. muito, vendo muita coisa diferente ali, sabe, Marcela? E então você já foi
preparada para ser nutróloga desde a faculdade. Então não tem como dar errado, não. Você está dentro do que gosta, fazendo o que gosta e caminhando aí para integrativa, né? Que a gente, naquele preparo da nossa live, conversamos sobre, né? Algumas terapias alternativas que os colegas tradicionalistas não consideram nem dar uma chance, né? Nem pesquisar a respeito. E acho isso muito interessante. E você faz uma coisa que eu quero aprender ainda, que eu não sei ainda, que é a modulação hormonal, que eu faço modulação intestinal. Uhum. Mas eu acho que tudo é interligado, né? Porque o intestino, querendo ou não, é um grande órgão endócrino, né? Então, e você me disse, falou, Eurípides, não é simplesmente dar hormônio, a gente precisa preparar uma coisa que eu já falei aqui nas lives, que é o terreno biológico para estar recebendo aquele hormônio, né? Entra na questão de desinflamar o paciente. Como é que é isso? Como que você faz para desinflamar esse paciente? Então, hoje os pacientes, eles me buscam muito pro hormônio, né, para implantar. Chega assim, quero implantar. Hoje veio até um casal de Piracicaba, achando que já ia sair do consultório implantado, né? E não é bem assim, porque a gente precisa conhecer o paciente, né? Precisa saber de toda a história dele. Marcela, mas o perigo disso tudo é que às vezes tem colegas que fazem isso, né? Com Implanta sem certeza, com preparar o terreno certeza. biológico ali. Com certeza. Então, assim, aí é o que acaba não dando tão certo, né? E a gente acaba recebendo crítica dos colegas, né? Dos nossos próprios colegas, especialistas. Então, eu acho que nós, como médicos, nós podemos fazer o que a gente quiser, né? Temos um CRM, então basta a gente estudar e saber o que a gente está fazendo, né? Claro, eu vou fazer tudo aquilo que eu achar que eu estou apta para. Né? Então, essa questão do hormônio, eu comecei a estudar porque realmente você não consegue emagrecer uma pessoa ou manter um estilo de vida saudável ou um metabolismo ativo ou mexer com o metabolismo, porque um paciente muitas vezes que precisa emagrecer, ele precisa mudar ou aumentar o metabolismo, né? Potencializar esse metabolismo. E como que a gente vai fazer isso se a gente não trabalhar com hormônio? Então, eu vou falar, não, eu não sei, eu não fiz endocrinologia, então não vou trabalhar com isso. Não. Então, até por isso que muitos endocrinologistas trabalham com emagrecimento, né? Porque eles lidam com hormônios. Então, assim, nós nutrólogos temos aulas, inclusive, de inúmeros hormônios, né? De neurotransmissores, de uso de drogas. Você que está fazendo pós agora, provavelmente deve fazer também. Não sei se o Fernando está junto com a Vivian, mas Tá, assim, que ele também é da Fernando tá USP. lá. Então, e ele dá aula, né, da parte do interal, tudo, mas tem toda a questão também de hormônios. Então, para você lidar, prescrever medicamentos, saber qual a indicação para emagrecimento, então você precisa saber, você precisa estudar, né? Só que a gente fica um pouco limitado, né, nessa questão, o endócrino faz, eu faço, e não, acho que todo mundo que trabalha com isso tem que se propor a estudar, né? Não tem jeito. Pronto. É isso que E você está falando. Minha esposa, ela é dermatologista. Aí ela fala, você vai ter que começar a trabalhar com hormônios. Eu falo, tudo bem, Paula, eu posso até começar a trabalhar com hormônios, mas enquanto eu não me sentir segura, eu não estudar bem, não me aprofundar, eu não vou fazer. Eu só faço realmente o que eu domino, né? sim, claro, lógico, é isso aí. E assim, num primeiro momento, é que nem quando a gente sai da faculdade, né? A gente tem uma certa insegurança em fazer alguns procedimentos, só que a gente precisa começar a atuar, né, para a gente estudar, para a gente realmente praticar, não tem outra forma, né? E depois que meu pai ficou doente, essas coisas eu comecei a sentir necessidade de saber, né, dessas coisas para a gente realmente intervir de outra maneira nos pacientes. Então, não é só medicar, né, para emagrecer. Eu preciso mudar o metabolismo desse paciente, eu preciso mudar a cabeça desse paciente, né? Que muitas vezes é um paciente ansioso, um paciente que come por ansiedade, que compensa na comida, né? E usa a comida como fuga.
E assim, a gente precisa trabalhar o estresse, trabalhar como é que funciona esse intestino. Então, se funciona, porque muitas vezes não funciona, né? E aí, como é que eu vou fazer, como é que eu vou emagrecer esse paciente se eu não trabalhar com isso tudo, se eu não souber disso tudo, né? Então, por isso que Pronto. eu fui buscar realmente os hormônios, né? Estudar hormônio. E por Certo. experiência própria também, né? Porque eu mesmo implantei, tive alguns efeitos colaterais, aí eu falei, não, preciso saber o que está acontecendo, vamos estudar. E aí foi isso. Pronto, vamos lá. Só um basicão mesmo, não precisa aprofundar tudo. Cheguei em Uhum. você, tô com um sobrepeso, um pré-diabetes e soube aí que tem esses chips aí da beleza, esses chips do emagrecimento e eu quero implantar, doutora. Então, o que que eu preciso fazer? Qual que é o beabá aí para esse paciente até você implantar? Então, aí é o que eu falei. Chegando na minha consulta, eu vou falar para ele que eu não trabalho apenas com emagrecimento, com estética, né? Que eu trabalho com saúde. E o meu propósito é que esse paciente, que você tenha saúde, né? Ou seja, que você seja uma pessoa longevidade, que você tenha longevidade e não venha a ter doenças crônicas, tá? E aí eu me baseio em 3 princípios, né? Eu falo que é um tripé, assim, que é a mente, né? Então, aí eu converso com ele sobre a questão do manejo do estresse, né? O quão importante é manejar o estresse, né? E que é possível, que é um treino. E aí eu converso muito, fico 1 hora quase conversando sobre estresse, tá? Depois eu falo sobre a microbiota intestinal. E aí falo, né, que temos aí 100 trilhões de micro-organismos, que somos muito mais é, micro-organismos do que células, né, humanas, e que eles que acabam ditando que nós nos alimentamos e não. Fala um pouco sobre a permeabilidade intestinal, né? Fala sobre a produção, absorção de vitaminas, de, né, iodo, vitamina B, vitamina D, enfim. E que, inclusive, 95% da produção de progesterona ela acontece nos intestinos, né? Isso tem um efeito aí gabaminérgico, né? Produção de serotonina. Então, eu falo que eu trabalho com modulação intestinal, que antes de fazer qualquer tipo de reposição hormonal, eu trabalho com modulação intestinal, né? Então, eu falo que para isso precisa se fazer uma injúria bacteriana, que ele precisa ficar pelo menos uns 3 dias sem se alimentar de alguns alimentos, fazer uma dieta anti-inflamatória, e que quem faz essa dieta é e a Nutri me ajuda nessa questão, montamos um protocolo para isso, e aí em terceiro, eu falo sobre a questão do metabolismo, que aí entra a terapia de reposição hormonal, né? E aí falo que nós somos seres, todos nós viventes, nascemos, reproduzimos e morremos, então assim, a gente reproduz, estamos com os nossos hormônios altos e depois a gente tem uma queda nos nossos hormônios e que a nossa expectativa de vida está aumentando, porém estamos morrendo de doença crônica. E se a gente quer ser longevo, né, e não morrer de doença crônica somente, e ter desempenho até o final da vida, físico, mental e sexual, que a gente precisa repor alguns hormônios, e aí falo sobre alguns hormônios, né, que os hormônios que a gente tem, que são os hormônios bioidênticos, no caso, que são, né, progesterona, testosterona, sobre o estradiol, e aí explico sobre toda a questão, inclusive preventiva dos hormônios, né, na terapia para diminuir câncer de mama, ovário, útero, próstata, né, o próprio intestino. E, e aí, depois de todo esse processo, eu falo para ele que eu até vou entrar com. Vou entrar, não, vou orçar não, né? Eu faço uma prescrição de implantes, porque cada paciente eu prescrevo de uma maneira, e que aí, depois dele fazer esse processo, eu reavalio e a gente, né, volta a conversar sobre os implantes. Excelente, doutora. Então, eu ainda estou engatinhando, então eu tenho que começar a entrar na parte dos hormônios para conseguir dar um plus aí na minha modulação intestinal, que eu acho que você já está à frente nisso. E o Dr. Ítalo Rachid, ele fala que realmente nós fomos programados para ter uma vitalidade até os 30 anos, que biologicamente é ali que a gente vai
reproduzir, já tem os filhos, tudo, e que a fila anda, que já está vindo ali os machinhos, as fêmeazinhas para trás ali da nossa espécie, e que ali seria a ladeira abaixo. E que essa medicina da longevidade veio justamente para que a gente consiga ser longevos, saudáveis, né? Chegar lá na frente Sim. com saúde, com vitalidade, né? O Ítalo fala, inclusive, né, que futuramente nós não vamos nem morrer, né? Ele fala isso. Fala... Ele fala, ele é bem radical nesse sentido, mas eu Ele quero é... acreditar nisso também, porque eu quero viver muito. Então, Eu foi uma porta aí para essa minha transformação. Eu acho que eu já falei para você, né? Foi o curso do Ítalo. Então foi uma coisa que realmente me chocou assim. Eu falei, nossa, preciso saber dessas coisas. Preciso saber como chegar lá dessa maneira, né? Porque se isso existe, eu preciso saber se realmente eu estou no caminho. Então foi o que abriu assim a minha mente. Foi esse curso do Ítalo, realmente. excelente. Então pronto, você me desinflamou, eu segui tudo que você disse, já estou me sentindo até melhor. Aí você dosa esses hormônios e não usa como referência o que o laboratório fala, não, né? Geralmente aquela referência ali é uma média para falar o normal e não o saudável. O que, que você acha disso, Marcela? Então, a gente acaba tirando um pouco de cada coisa, né, que a gente vai estudando. Eu acho que não dá para ser radical. Eu acho que a gente tem que se basear aí nos estudos, né? Então, o que que os estudos dizem, o que os estudos mostram, porque afinal essa questão dos implantes, né? Eu trabalho com a reposição de forma geral. Eu não faço injetável na clínica, hormônio, né? Não faço teste injetável, indico quem faça quando necessário, mas eu não faço. Porque eu acho que os implantes ele acaba sendo o mais fisiológico possível, né? Em termos de a quantidade de hormônio que é liberado, eu acho que ele acaba sendo mais fisiológico para o paciente. Mas quando o paciente não quer fazer, a gente faz aí o gel, né? E explico o porquê do não oral, né? Que a gente faz a progesterona oral, mas os outros sintéticos não, por conta da passagem hepática, tudo isso. Mas a questão. Ai, eu me esqueci agora que você falou, peraí, volta. O que você perguntou? É dos valores de referência Ah, tá, nem dos valores de sempre. referência. Então, o negócio é o seguinte, aí o que que acontece? Eu acabo me baseando nos estudos. Então, eu me baseio sim nos valores laboratoriais, tá? Não é uma coisa que eu, por exemplo, a progesterona, né, é uma coisa que nem sempre o valor dela, mesmo baixinho, a gente às vezes suplementa, ela às vezes não sobe tanto. Então, essa é uma coisa que não dá para você ter muita referência, né? Agora, a testosterona em mulher, por exemplo, é uma coisa que independe. Então, às vezes ela está com uma testo livre super baixa, mas ela não tem clínica. Então, você tem que ir pela clínica da mulher. Já o homem, não, né? Então, o homem você tenta chegar num valor um pouco mais alto. Agora, estradiol, por exemplo, estrona, é uma coisa, se está alta, normalmente ela está fazendo realmente uma predominância estrogênica e a gente tem que trabalhar. Então, assim, no final das contas, a gente se baseia em estudo, né? Nos valores dos estudos, quais são, que nem qual que é o melhor método, creme, oral, então assim, existem pellets de progesterona, mas os estudos mostram que a reposição de progesterona miconizada oral, né, tem mais efeito a nível até intestinal, tudo isso. Então, qual que é o método de escolha? Progesterona oral. Agora, se a mulher fala assim para mim, não quero oral, eu quero implantar, você implanta? Eu implanto. Te falar que esses valores mudam no laboratório? Muito pouco. Então, eu prefiro fazer oral. E é o que os estudos mostram. Então, a gente acaba indo de acordo com os estudos, né? Não tanto laboratório. Por exemplo, a reposição de vitamina D, né? Eu suplemento muito mais do que mostra aí o laboratório, mas isso porque os estudos mostram, dependendo também da clínica do paciente, né? Então, Exato. a gente... Somos cronicamente deficientes de vitamina D, né? Então, para a Exatamente. modulação intestinal, eu tenho que melhorar a vitamina D do paciente, que senão não vou ter o sucesso que eu espero no E final você das faz contas. ela oral, faz ela injetável, o que que você faz? Então, recentemente eu tenho encaminhado, que eu estou vinculado a uma clínica de medicina integrativa,
aqueles que estão com muito baixa, com 20 e poucos de vitamina D, eu acabo fazendo um injetável para dar aquele Eu primeiro faço plus. injetável, eu faço assim. Quando Isso. vem com 14, aí eu peço para vir mais de uma vez, no intervalo de alguns dias, entendeu? Para a gente refazer. Mas eu costumo fazer, principalmente por conta dessa questão do Covid, dependendo do quadro clínico todo do paciente, aí eu faço pelo menos uma dose injetável e depois mantenho uma oral, né? Inclusive até a Abram lançou aí um um documento falando que pacientes com abaixo de 20 de suplementar pelo menos 5.000 unidades dia, então 2.000 unidades dia, então assim, a RDA, né, caiu um pouco. Então eu faço injetável. Pronto. Excelente. É bom saber que estou andando certo. E uma dúvida minha, né, que eu vi em alguma live e escutei de alguém que fazer implante ou então reposição de progesterona no homem para melhorar a libido, tem estudos e vale a pena? Como que é a sua experiência com isso? Então, tem muito estudo de progesterona com homem na síndrome do pânico, né? Porque a progesterona, ela é gabaminética, aumenta a serotonina. Então, tem muitos estudos com homem relacionado a pânico e insônia. Então, eu costumo repor, não é uma dose que eu reponho igual para mulher, né? Que de mulher a gente repõe uma dose um pouco maior, dependendo do quadro, a gente repõe no ciclo, então do 21º, enfim. Mas homens a gente repõe aí umas 20 miligramas de progesterona, principalmente quando é um homem que tem pânico, tá? Então eu já vi tirar muito medicamento com o uso de progesterona micronizada oral, tá? E também para insônia, com uma melhora muito grande, porque a progesterona ela é o precursor aí, né, dos hormônios. Então, com isso, eles têm uma melhora, inclusive, da libido, mas é assim, é uma consequência, né? Uma consequência. Excelente, excelente. Assim como tem o oposto, que é fazer testosterona na mulher para melhorar a libido dela. Você costuma fazer uma dosezinha? Então, a testosterona, como todos os outros hormônios, ela realmente também tem uma queda, né? Como qualquer hormônio, melatonina, enfim, a partir dos 30 anos. Agora, eu reponho de acordo com a queixa clínica da mulher, né? Porque mulher tem uma produção aí de testo de 1 para 10, né? Em comparação com o homem. Então, o homem é diferente. Eles chegam lá, se você repor aí 10 implantes, não é o que eu costumo fazer, eu coloco menos, mas se você repor, ele fica novo, né? Tipo, máquina assim, colocou, tá tudo certo. Agora, a mulher não, mulher tem muita questão do psicológico, né? Mulher é muito mais mental e tem os outros hormônios, né? Tem estradiol, tal. Então, não adianta só repor testo na mulher, né? A mulherada vem, a minha testosterona tá baixa. Mas nem sempre, eu já peguei um monte de mulher com testo 0,009 e tá ótima, libido ótimo, tá? Então, assim, isso não quer dizer muito, mas eu também faço, mas nessa porcentagem aí de 1 para 10. Então, se eu colocar 10 implantes no homem, mulher, um implante de testo, ela já fica bem, e às vezes nem necessariamente a testo, né? A gente tem a gestrinona aí, que eu gosto muito, e aí ela diminui esse HBG, aumenta a testo livre, que é uma testo que a própria mulher produz, e às vezes ela nem precisa de outra testo, só com a gestrinona ela já tem uma melhora muito grande, assim, disposição, libido, né? Composição corporal, porque ela acaba sendo um hormônio anabólico, tendo esse efeito aí anabólico. Então, é um medicamento que foi estudado a princípio para endometriose, mas tem, por isso que é chamado de chip da beleza, porque ele acaba tendo esse efeito colateral de melhorar essas outras coisas. Excelente, Gente, excelente. Um outro hormônio, Marcela, que, assim, aí é curiosidade minha dos estudos que eu tenho feito, né? Que eu sou bem leigo ainda, estou aprendendo bastante com todos vocês que já têm bastante experiência com isso. A pregnenolona, que é a precursora aí da maioria desses hormônios, e principalmente dosar ela, mostrar que está mais baixo para aqueles pacientes que tá com
com estafa mental, com dificuldade de memória, de concentração, vinculado ao Alzheimer também, né? Acelerar processo de Uhum, Alzheimer, tudo. uhum. Se você tem como repor esse hormônio? Tem como Então, modular ele? infelizmente no Brasil a gente não faz, né? Seria o ideal. Eu fiz um curso recente, inclusive da doutora Fernanda, e mais para saber sobre essa questão, ela fala muito sobre pregnenolona, e a gente não tem, né, no Brasil. Então, nos Estados Unidos se faz, porque aí a gente não iria no precursor, né, que é a progesterona, a gente iria direto na pregnenolona. E realmente tem muitos estudos aí, como você falou, só que infelizmente a gente não tem aqui no Brasil. Então, não tem como, eu acho que não tem, a gente nem dosaria, porque no caso a gente não tem nem como repor ela, e no caso a gente acaba fazendo o quê? Progesterona, Pronto. entendeu? Então a gente acaba indo no precursor, porque a gente não tem. É que nem o DHA, tem gente que não gosta muito de utilizar, né? Porque fala que prefere usar a testosterona em vez de usar o precursor. Dependendo quando o paciente tem realmente baixa, principalmente mulher, pós-menopausa, eu costumo suplementar assim, passar. Né? Já para homem eu não passo, tem gente que prescreve, a turma lá do Ítalo é a favor, né? Eu já não prescrevo muito, eu prefiro prescrever a testosterona, que é o hormônio, enfim, né? Que não precisa ir para o precursor, no caso. Mas a preg seria muito bom se tivéssemos. Dizem aí que provavelmente deverá chegar em breve, aguardamos enquanto isso. Pronto. Aqui no Brasil, legislação, tudo estamos engatinhando em muita coisa, né, Marcela? Que lá fora já é padrão, né? Por exemplo, a Sim, ozonoterapia é uma coisa aí que até entre os colegas tem muito preconceito, mas que lá fora já está bem difundido, né? sim, nós temos muito. A própria Cuba, né? Tem muitos. Os maiores estudos que se tem aqui na América do Sul é em Cuba. Eles utilizam muito, inclusive na questão da saúde pública, né? Então, Não precisa ir muito, assim, vamos falar Cuba, o pessoal vai falar comunismo e tal. Na Uhum. Alemanha, a ozonioterapia está vinculada ao SUS deles. Então, né, Sim, algum benefício tem que é ter, né, Marcelo? porque exatamente, e assim, é muito barato, né? Então, imagina a mudança que isso iria surtir na saúde pública como um todo, licitação de medicamento, né? Envolve muita coisa. Então, eu, É igual sinceramente, você comentou da vitamina D aí. Por que, que o pessoal não fala tanto em então, repor e hoje em dia melhorar? eles lançaram aí, né? A Abram lançou isso depois do Covid. Então, né, que deve ser feito pelo menos 2.000 unidades, né? Um paciente abaixo de 20. Então, Porque assim, é uma droga, entre aspas, sem patente. Então, não tem interesse da indústria nisso, não tem interesse no ozônio. Uma coisa que eu tenho utilizado muito na modulação intestinal, um paciente com síndrome do intestino irritável, é o naltrexona em baixas doses. Naltrexona é um uso remédio que já também. está há quanto tempo no mercado? Você acha que vai ter muitos estudos disso? Porque é barato, porque já não tem patente. E o tanto de gente que eu tenho melhorado de intestino irritável com naltrexone. É, Naltrexona é fantástico, eu uso também LDN, né? Baixas doses. E tem muitos outros, né? A própria metformina, né? Que é um isso. medicamento mais estudado que existe, né? E aí o próprio paciente tem um preconceito quando você prescreve, não, mas metformina, assim, né? Mas eu não, para diabetes, não, e é um medicamento tão bom que melhora tanta coisa quando bem indicado, né? O Verdade. próprio, a própria acetilcisteína, então assim, tem muita coisa que as pessoas não estudam, né? E aí ficam com preconceito, os próprios médicos, né, deveriam estudar mais e se unir mais, né? Como você falou para mim mesmo, a gente é uma classe nem sempre tão unida, embora as pessoas achem, né, quem é de fora acha que, nossa, médica é tudo assim, ó, tudo junto, não é nada. Verdade. Esquecemos algum hormônio que seria interessante a gente pincelar, a gente falar, Marcelo? Falamos da progesterona, da testo, falei da gestrinona, né? A gente faz alguns implantes também que não são hormonais, mas que eu gosto de fazer, eu deixo uma opção para o paciente também, que é a própria metformina, a gente
pode fazer, né? Eu falei da metformina, às vezes o paciente tem um desconforto gástrico, não se dá muito bem, como a gente tem a opção de creme, a gente também tem a opção de implante. E às Eu não vezes sabia. tem, e eu Implante de metformina. já tive bons, tem até de hidrocortisona tem. Tem bastante implantes não hormonais. E eu nunca, de hidro não faço, mas a metformina eu já fiz alguns pacientes que normalmente têm um certo desconforto com a metformina, aí a gente faz, e já tive melhor, assim, na resistência insulínica, principalmente paciente na perimenopausa, sabe, que aumenta um pouquinho a glicada, e aí quando eu vou colocar o implante, eu falei, vamos colocar uma metformina, aí coloca e depois melhora, e você tira, é bem legal o resultado. A gente tem o NAD também, né, que é uma precursora da coenzima Q10. Então, hoje em dia, os pacientes queixam-se muito de falta de energia, e aí eu faço todo esse processo, mas eu dou um plus do NAD, né, que é um antioxidante, e com resultado fantástico também, assim, em termos de mulher, disposição. E que mais? E a tadalafila, né? A tadalafila o povo gosta por conta da libido. Então, eu costumo falar, para a mulher, a gente não tem muito estudo, né? Porque nos homens, você aumenta a vascularização do corpo cavernoso do pênis, né? Então, por isso, Mas tem implante de tadalafila? tem implante de tadalafila. Interessante, não tinha nem noção disso. Tem implante de tadalafila com sucesso bem grande. E qual que é a meia-vida dessa droga implantada? Assim, com quanto tempo ela fica ativa no meu organismo? Então, por exemplo, a testosterona de 200 miligramas, ela libera em torno de 1,9 miligrama dia, que é muito menor do que um creme, né? Porque homem normalmente a gente passa 50 miligramas, então assim, se você for comparar com o pellet, claro que você vai colocar, por exemplo, 10 pellets, né? Vai ser 10 miligramas. Mas assim, e isso, claro, toda vez que o paciente tiver um aumento da vascularização local, né? Então, é uma dose muito mais fisiológica. Então, é o que eu falo, como se o seu próprio testículo estivesse produzindo ali o hormônio, né? Visto que normalmente o paciente está em andropausa, então já está com uma queda aí dos níveis de testo, então isso acaba sendo bem suave. E a mesma coisa acontece com a tadalafila, não tem o mesmo efeito do Viagra convencional, que você vai fazer um uso oral e vai ter ali uma ereção, né, num período, então você tem um bem menor, né? Então isso não, porque o paciente às vezes fica com medo, nossa, doutora, mas eu vou colocar, como é que eu vou ficar, né? Tipo, não, isso não acontece. Tá? Eu não sei agora exato qual que é a dose de tadalafila, né? Porque tem várias doses, eu não sei quanto que é miligrama dia. Eu sei que a testa é 1,9. Mas homens e mulheres costumam gostar muito. Como eu falei, mulher a gente não tem estudo, até porque é o que eu falei, como a gente tem um aumento da vascularização do pênis, que é uma área muito maior, né? Então, homem, ok, agora a mulher tem um clítoris que é pequeno, mas o que eu costumo ver, né, como efeito colateral, um ligeiro aumento do clítoris, que pode ser, a gente pode acabar agindo com alguma droga para diminuir, né, diminuindo a conversão aí, mas a mulherada não reclama, né, porque normalmente tem baixa libido, aí se fica um pouco maior também o clítoris, aí tem melhor estímulo e acaba gostando. Então a maioria da mulherada que coloca, gosta da Excelente. tadalafila. Aprendi muito. Não conhecia muita coisa do que você está falando. E E tem testosterona, anastrozol, normalmente eu coloco aí a cada 600 miligramas de testo, eu coloco um anastrozol, porque eu tenho uma dose muito maior para evitar que não ocorra uma aromatização, aí, então eu entro com uma dose de anastrozol bem pequena, entendeu? certo. Então, vou abusar um pouquinho dos seus conhecimentos endocrinológicos. Uma coisa que tem ocorrido, e ocorreu até com colegas próximos, sabe? De pessoas que têm vida saudável, tudo, que é a falência adrenal. Não sei se tem chegado isso no seu consultório e qual seria a conduta para esses pacientes que estão com falência adrenal, aquele estresse crônico, que chega uma hora que a adrenal fala chega, né?
Sim, então, por isso que eu falei, eu discuto muito sobre essa questão do estresse, né? E a gente tem um cuidado, porque, né, que não existe um estudo, né, falando que se não existe essa falência e tal. Então, o que a gente vê, dependendo do grau do estresse, o paciente realmente apresenta uma hipocortisolemia importante, né? E aí a gente precisa intervir. Como diz uma professora minha, ela fala, quando a mulher vem, tá lá no caixão, a gente tem que tirar ela do caixão. Então não tem outra coisa a se fazer a não ser prescrever realmente o cortisol, tá? Mas não é uma prática, assim, logo que eu saí da longevidade, eu confesso que eu até prescrevia bastante, né? Eu mesma fiz uso, mas hoje em dia eu tenho um cuidado maior. Então, quando o paciente vem com uma queixa importante, vem com exames bem alterados, daí eu intervenho sim, eu entro com uma dose de hidrocortisona, vejo esse paciente melhorar, porque inclusive tem alguns estudos mostrando que essa hidrocortisona também acaba mexendo com a microbiota, então, né, Mas tem isso em pallet também, tem em Marcelo? pellet. Tem em pellet. Eu nunca fiz, porque é o que eu falei, eu sou um pouco cuidadosa com essa questão da hidro, né? Mas já prescrevi oral e prescrevo, dependendo do quadro do paciente, mas implantes eu nunca fiz. Mas existe, eu vejo muito paciente chegar realmente com estresse tão crônico, né? Burnout, enfim, e aí com cortisol 4 e não tem o que fazer. O paciente não levanta nem da cama, né? Não tem vontade. E aí você tem que entrar com uma dose assim, eu costumo fazer. Uma dose de ataque, depois eu vou diminuindo, tento entrar às vezes até com adaptógenos, né? E manter com adaptógenos, também ver essa questão de neurotransmissores, então se ele tem realmente, né, uma queda, aí conforme for tem que até entrar com medicamento para estimular e também depois ir retirando. Então, depende do caso. Depende do caso. Excelente, excelente. Nunca vi ninguém tratar de forma tão clara desse assunto aí, que é uma coisa que eu tinha muita dúvida, sabe? E agora vamos entrar no assunto que tanto eu quanto você amamos, que é microbiota, né? Que estamos engatinhando, estamos estudando. Estamos. E o que que você tem para falar para a gente sobre o estresse e a microbiota? Então, é o que eu falei para você. Eu converso muito pacientes, muito, sobre essa questão do estresse. Porque o estresse realmente afeta e demais, né? E eu não consigo tratar um paciente se não tratar o estresse. Então, foi até a primeira coisa que eu falei para você, vamos conversar sobre estresse e microbiota, porque eu falo tanto e é uma coisa real, né? E que eles não dão tanto valor, né? Eles acham que não podem. Então, eu falo sobre a questão do hormônio da fuga, e toda vez que esse hormônio ele é ativado, ele é um hormônio inflamatório, e toda vez que ele é ativado, a gente tem uma diminuição do fluxo, né, de sanguíneo no restante do corpo, porque vai para os órgãos-alvos, que é coração, pulmão e cérebro. Com isso, o nosso intestino fica deficiente realmente de irrigação, e o intestino ele é um órgão, né, enorme, precisa de uma boa irrigação para a gente ter uma boa digestão e para a gente ter uma boa absorção, porque nós somos o que nós comemos, E absorvemos é e engraçado, metabolizamos. Marcela, que é um órgão tão importante, mas que a vasculatura, por exemplo, do intestino superior, vamos falar assim, né, meio que Uhum, anatomicamente, é uma artéria só, a mesentérica superior. Então, uhum. assim, o seu organismo, quando quer te preparar para luta e fuga, ela fecha aquela artéria ali para realmente diminuir a irrigação, porque se você está de frente por um leão, a última coisa que você quer fazer é fazer cocô, É né? comer. Não, e comer, né? Comer e Você vai fazer comer cocô. nesses momentos, tem que fugir, sair correndo, né? Exato. E dentro da questão do estresse, igual você falou, o hormônio que você falou que é a adrenalina, tudo, né? A Uhum. noradrenalina, são os hormônios aí do simpático, que o nervo vago faz o controle parasimpático, né? Que para digestão a gente tem que estar tranquilo, então o parasimpático tem que estar ativado, que é o oposto do simpático. É, esse ato de fechar aquilo ali já, já provoca uma mudança na microbiota, né? Já vai ficar os anaeróbios e os anaeróbios facultativos.
Então, só por você estar estressado, você já está mudando o perfil da sua microbiota, né? Sim, e é isso que eu tô te falando, é difícil você mostrar esse paciente, porque eu mesmo tenho um quadro assim no consultório, aí eu vou desenhando, eu coloco, esse aqui são as células né, são os enterócitos, né, aí desenho os tight junctions, aí desenho os micro-organismos, eu faço um desenho, aí o paciente vai ficando assim, tipo, meu Deus, eu faço isso, porque as pessoas não acreditam, né, o quão importante, o quão realmente interfere, né, na nossa vida, né? Então, assim, que a gente que estuda tem essa noção, né? Mas as pessoas não têm essa noção. Aí eu falo sobre a questão de resto alimentar, do quanto sobra, né? Dos gases, da putrescina, da cadaverina, de aumento da permeabilidade, que cai na corrente sanguínea e que vem a célula de defesa, defende, aí a gente come de novo, a gente estressa de novo, a gente toma remédio de novo, e aí isso vira um ciclo, né, vicioso e uma inflamação, a gente faz uma doença inflamatória intestinal, porque assim, a gente vai fazer exames, né? Você que faz exames de imagem, principalmente, é só um pólipozinho, não, é só um divertículo. Não, mas isso daí quanto tempo que você está fazendo isso, né? Quanto tempo isso está ocorrendo? Então, o que que você está comendo? Do que você está se nutrindo? Né? Assim, quais que são os sentimentos, né, que você tá nutrindo, por exemplo. Então, assim, é uma coisa muito mais complexa e as pessoas não têm essa noção. Quando elas veem você desenhar assim, né? Aliás, é uma dica para os colegas, é muito bom você ter um quadro assim, começa a desenhar, porque as pessoas ficam em choque. Aí você convence só de mostrar aquilo para elas, e é uma coisa real, não estou mentindo, é verdade, né? E aí elas saem até meio assim, meio tipo depressão do consultório, dão um susto real, né? Porque as pessoas não se dão conta das coisas. Outro dia eu falei numa live até que era um auto-suicídio consciente. Veio uma paciente falar, eu uma live, se você falou isso, eu fiquei em choque. Eu falei, mas é Mas verdade. no espiritismo a gente fala muito isso, Marcela. Eu sou Quando você peca, entre aspas, faz a coisa errada sem saber que é errado, tem um peso. ok. Agora Quando você você fazendo, sabe, sabendo o peso, é totalmente outro, né? eu falei, outro dia eu mandei para uma amiga minha uma coisa sobre álcool, né? Aí ela, essas coisas é melhor nem saber. Eu falei, mas eu sei, eu sei. Entendeu? Então, assim, o problema, quando você não sabe, tá certo, ok, né? Você é ignorante, né? A gente fala na palavra. Agora, quando você sabe, você está fazendo um auto-suicídio consciente, você está se matando, né? Verdade. Então, quando o paciente sai de lá sabendo daquilo, eu acho que ele alguma coisa muda na vida dele. Pode ser que ele não emagreça o quanto ele quer, entendeu? Pode ser que ele não mude todos os hábitos da vida dele, mas alguma coisa ele vai parar e pensar, não, eu estou fazendo besteira, né? Porque se ele foi lá, ele foi para escutar, né? Não só para emagrecer. Eu falo, eu não emagreço para daqui um mês, dois, três. Eu não sou milagreira, não faço milagres ainda. Então eu preciso de você, né? Agora, ele vai sair de lá, no mínimo, pensando, Pronto. né? Excelente. E a conversa é boa, o tempo passa, né? A gente nem percebe que já está faltando tão pouco tempo. E É verdade. do que a gente conversou, que você me disse, que o que ocorreu com seu pai foi uma mola propulsora para fazer você correr atrás de algo diferente, que você estava vendo que aquela medicina que você aprendeu na faculdade, que a gente aprendeu na faculdade, estava faltando alguma coisa. Eu também tenho esse ímpeto, né, de estar buscando, temos que ter objetivos, e o Papo de Reto surgiu justamente com um desses objetivos, que é a prevenção do terceiro câncer que mais mata e mais incide, tanto em homens quanto mulheres, que é o câncer coloretal. Então, quando você me disse que teve uma história disso em sua família, eu perguntei se você queria dar o relato. Aí você falou, não, eu quero falar mesmo justamente para, né, ser um exemplo aí para as pessoas buscarem, né, buscar uma Uhum. colonoscopia na idade correta. Então você já deu uma pincelada como foi o início disso para o seu pai, né, que descobriu. Aí fez a biópsia, câncer de reto baixo, era adenocarcinoma? Uhum.
Adenocarcinoma. Aí tomou aquela primeira pancada, e como é que foi daí para frente, Marcela? Então, aí a gente, meu pai, como eu falei, ele sempre foi muito otimista, né? Então, ele primeiro falou, vamos fazer o tratamento, embora a gente sabia que tinha uma chance bem pequena, né? A gente fez a rádio, a gente fez a químio e repetimos, né, os exames e realmente não teve muita regressão do tumor. E aí o prócto dele, que é um colega lá de São Paulo, ele é do Sírio, falou assim, não, a gente vai ter que operar, e não tem o que fazer, mas vai dar certo, né? E aí a gente operou, meu pai ficou muito É, bem com a colostomia, Marcela, viu? Ah, ele fez a tradicional para reto baixo, que é a amputação amputação, abdominoperineal. Deixa eu explicar isso, para o pessoal um pouquinho como é que é isso, pessoal. É que o câncer está tão próximo da borda do ânus que eu não fico com uma margem de segurança para ligar o intestino lá embaixo sem correr o risco de estar deixando doenças, mesmo que câncer ali, mesmo que microscópico. Então é uhum, conversado com o paciente que vai ser retirado, inclusive o ânus, e isso é cercado, a gente dá ponto ali, e ele vai ficar com a colostomia definitiva, uma colostomia para o definitivo, resto da vida. Foi isso que isso aconteceu com aí. seu pai, certo? Foi, meu pai tinha 60 e, na época, 63 anos, né? Meu pai era bem jovem. E, mas ele falou, não, vamos, tem que fazer, vamos fazer. E aí a gente fez, ele operou lá no 9 de julho, foi muito boa a cirurgia. Meu pai saiu muito bem de lá, e foi o que você falou, realmente, fecha-se, né? Dá ponto na região anal, e aí ele começa a evacuar pela bolsa de colostomia. E assim, por coincidência, o meu avô também teve no fim da vida, né, câncer de reto. Embora o do meu pai tenha sido uma consequência da próstata, né, o meu avô teve, também retirou, então assim, a gente também cuidou, então a gente já sabia um pouco, né, sobre. Pronto. Então, E Marcela, só para eu vou dando umas pinceladinhas para o pessoal entender algumas coisas. A Marcela, ela tem dois parentes de primeiro grau com câncer de cólon, tá? Então, ela ainda é jovem, tudo, vai demorar um pouquinho para chegar nos 45, mas eu creio que a Marcela já está pensando em fazer a primeira colonoscopia dela, não tá, Marcela? não, vou fazer em outubro. Eu não fiz por conta como eu te falei, da pandemia, né? Mas eu já fiz teste genético, meu irmão já fez teste genético, também até te mandei, né? O teste para você dar uma olhada. Mas eu vou fazer porque precisa, né? Quando tem aí parente de primeiro grau. E aí, se não tiver nenhuma lesão, se eu não me engano, faz anual a cada 3 anos. Pronto, é bom você ter comentado isso. É, até por uma questão psicológica, para você tirar isso da sua cabeça, né? E viver, porque você sabe que tem uma chance maior porque você tem parente de primeiro grau. Mesmo que eu tenha 30 anos, gente, eu iria fazer, igual Tem ela que está fazer. fazendo. Ela é jovem, ela vai fazer o exame dela. Mulher não gosta de falar a idade, então não precisa falar a sua idade. Não, Aí, vou fazer 40 anos agora em outubro. mas não parece de jeito nenhum. E Então vou fazer agora. pronto, fazendo a primeira colonoscopia, vamos supor, não tem nem pólipo, porque o câncer ele começa como uma verruguinha, que é o pólipo. Não tem nem pólipo, Marcela, você pode fazer de 5 em 5 anos, tranquilamente, entendeu? Agora Uhum. tem um pólipo, você tirou o pólipo, aí o pólipo veio benigno. Nos protocolos, cada um segue, né? Eu já tenho a minha rotina, repito em um ano. Em um ano. Não, O meu irmão fez. Meu irmão mais jovem que eu, tem 38, tinha pólipo. A pronto. orientação foi que daqui a um ano ele refaça novamente. Pronto. Aí vamos supor que ele repetiu em um ano. Não tem pólipo novamente, passa para 3 anos. Em três É isso anos, que eu imaginei. não tem mais pólipo, 5 em 5 anos. Então, eu costumo falar assim, até para, igual você falou do auto-suicídio, tudo, a gente tem que dar uns sustinhos, uns choques de realidade no paciente, né? Eu costumo falar, e já teve até seguidor que criticou, falei, mas vou continuar falando, que a minha campanha é essa. Só morre desse câncer quem Quem quer? quer.
quem não se cuidou na hora certa, quem não procurou o profissional, quem não tem o É autoconhecimento. verdade. Mudou alguma coisa em mim, gente. Tem alguma coisa que minha evacuação era boa, agora estou com mais Porque é um diarreia. exame preventivo, né? Eu acho que não é nem a questão, porque às vezes o paciente, como eu te falei, meu pai sempre evacuou muito e a gente, eu mesmo nunca me liguei nisso. E a gente vê isso na faculdade, né? Mas ele já teve um câncer, então ele deveria ter feito a cada Sim, 5 anos, pelo menos. Não fez. Então, assim, era uma coisa que poderia ser prevenida. Ou seja, porque viu seu que pai, tinha uma lesão, retirava. Né? ele Então, fez hoje eu falo para o paciente, o sim, paciente não quer fazer, eu falo, depois dos 40, 45 anos, 50 anos, já fez colonoscopia? Não, nunca fiz. Então faça, né? Então, como você falou, é o terceiro câncer que mais mata, a gente precisa prevenir, assim como o câncer de útero, né? O de cólon, assim, a gente precisa fazer o quê? O preventivo. Então é a mesma pronto. coisa, precisa fazer, né? É o que você falou, é a sua bandeira, mas é real. Hoje em dia eu tenho muito cuidado com os pacientes, quando eu vejo que já tem 50 anos, que não fez, às vezes tem alguma história, não fez, eu falo, não, vai e faça. Mesmo que não dê Pronto, nada, pelo menos faça. Né? Porque eu pronto. tenho na E família o e. histórico, igual seu pai, você falou do câncer de próstata, tem os cânceres esporádicos, né? No meu ponto de vista, o paciente tratou de um câncer ou está tratando de um câncer, tem que fazer uma colonoscopia para descartar aqueles tumores sincrônicos, para descartar aquelas síndromes de Lynch, síndromes Uhum. familiares, tem várias síndromes neoplásicas, né? Câncer de mama, principalmente, gente, tem que fazer uma colonoscopia em quem trata câncer de mama. Então, são coisas que eu estou na luta para até conscientizar colegas também, né? Hoje em dia, a maioria dos ginecologistas à minha volta já sabem que tem que pedir. E quando eu recebo o pedido de um ginecologista, eu fico feliz demais de ver que ele está pedindo para prevenção. Então, foi muito bom o seu relato. E como é que foi a evolução do seu pai? A gente. Então, como ele já tinha uma próstata, né? A próstata dele estava praticamente uma, como dizia ele mesmo, uma uva passa, né? Então já estava bem necrosado. Ele começou a evoluir com bexiga, ele evoluiu com bexigoma, que é quando começa a ter uma retenção, não consegue fazer xixi. Aí entrou com uma sonda para ver se ele conseguia aumentar, né, a uretra e começar a fazer xixi sozinho. Ele não conseguiu, aí o médico resolveu operar. Aí na operação ele viu que realmente ele ia ter que retirar todo o aparelho urinário. Aí foi que tiramos todo o aparelho urinário Pronto. e aí ele colocou Seu uma pai bolsa, fez. outra, segunda bolsa. Foi no AC Camargo, não? Foi no 9 de julho, foi por robótica. Ele Tá. retirou tudo. Ele fez uma exenteração pélvica, né? Que é o que o pessoal fala, então. Então, além Uhum, da amputação abdômen perineal, passou um tempo, ele evoluiu para uma exenteração pélvica. uhum. Deve ter sofrido, né? Pois é, e aí foi depois disso que ele ficou um ano só com a bolsa de colostomia. Depois dessa segunda operação que ele começou a sofrer, porque começou a fazer infecção de repetição, e aí voltava para o hospital, e aí foi que a gente descobriu que ele já estava fazendo uma carcinomatose mesmo peritoneal. Tá. E aí, Deixa eu só apertar a tecla SAP para o pessoal entender bem. Carcinomatose peritoneal, gente, é quando o tumor já está invadindo estruturas externas, celômicas. Por dentro da barriga já está vários implantes, vários filhotinhos do tumor naquela gordura que fica por cima do intestino, já está acometendo aquilo ali, né? Então o paciente já começa a ter uma classificação como um paciente terminal, né? Porque não tem mais como acessar e livrar da doença, né, Mar... como você falou, ele começou a apresentar, ele apresentar não, né? Ele começou a ter muito problema ele não conseguia se alimentar, então ele tinha náusea e vomitava, e voltava para o hospital de novo. Aí, como ele sempre ia para São Paulo, então era, né? Eu estou de Santos, então era um processo, eu subi com ele tipo dia 31 e ele vomitando, ruim, mas como ele tratava lá, eu preferia subir lá para fazer já direto lá, né? Já tinha toda a ficha lá. E aí ficava na UTI, e aí com isso ele pegou uma KPC. Então,
né, tava já imunodeprimido, tudo aquilo, e aí ele começou a fazer uma CIT, e né, aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aí, né? Vamos, É. abre essa barriga, vê aí o que que tem aí dentro. Aí nessa exploratória que eles fizeram por final, ele me chamou numa salinha, né? Que assim eles fazem, me chamaram numa sala e falou assim, ó, Marcela, o negócio é o seguinte, realmente ele tá, mostrou foto, falou assim, ó, tá com uma carcinomatose já. Ele falou, esse tumor normalmente não evolui assim, ele falou para mim, porque eu sabia que alguma coisa estava errada. Eu falei, tá fazendo uma obstrução ou tá com tumor em algum lugar, porque para estar fazendo isso, né? E aí ele falou, e não tem o que fazer. Então, assim, a gente vai começar a entrar com medidas paliativas, né? Porque aí começa a fazer uma insuficiência renal, ou você quer que faça diálise. Aí eu falei assim, olha, se realmente, né, não tenho o que fazer, eu não vou ficar judiando, fazendo mais medidas, e é uma decisão bem difícil a tomar, né? Porque meu pai era uma pessoa, como eu falei, bem otimista, então ele queria viver acima de tudo, fazer o que fosse e tentando. Ele até a última cirurgia foi sorrindo, sabe? Tipo, vai dar tudo certo. Mas aí eu falei, não, não dá mais, né? E eu falei, então não, então deixa, né? Então a gente vai entrar com medidas paliativas, vamos chamar a galera da paliativa, com uma medicação, né? Morfina, coisa e tal, porque ele não tinha dor, mas, né, tava nessa. E aí ele falou que ele provavelmente iria, o quê? 24 horas de vida, 48, só que ele não faleceu. Aí eu falei, olha, ele já tá aqui mais de mês, sabe de uma coisa? Eu vou levar ele para casa, eu vou montar um home care em casa. Aí a médica não precisa, porque hoje, mesmo sendo jovens, eles todos eram jovens, mas eles são todos, né, especialistas. Então tinha o uro, tinha o procto, tinha sabe, o infecto, tinha a onco, né? E cada um vê a sua parte, e ninguém vê o todo do negócio, sabe? E aquilo me dava uma agonia, e aí eu comecei a fazer ozônio ele lá, inclusive o dia que o médico me chamou para conversar, eu estava no curso de ozonoterapia, que eu já estava pensando em fazer ozônio por conta dele, meu pai também todo certinho, enquanto ele estivesse no hospital, ele não queria fazer coisas que não faziam no hospital, porque eles abominaram, né? Na hora que ele falou, minha filha quer fazer ozônio, não vai fazer ozônio, não sei o quê. Eu falei assim, olha, então o negócio é o seguinte, eu vou levar ele embora, porque se ele não morreu em 48 horas, né, que morre em casa. Aí, mas não é indicado, eu falei, mas eu vou levar. Você tem certeza? Tenho certeza. Aí liguei pro rapaz do convênio, né, do meu pai, pro responsável, pro médico, falei, olha, tem como eu montar uma equipe lá, né, pelo menos pro final da vida dele, eu não sei se tem muito tempo, talvez 3, talvez 4. Aí ele, não, nós vamos montar. Eu falei, mas eu preciso de dieta específica, porque ele tá com... Aí ele fez a exploratória, colocaram mais uma bolsa por conta da obstrução. Então ele estava com 3 bolsas na barriga e fazendo a CIT, né? E com dieta. Aí eu falei, então eu vou levar ele embora, mas eu preciso de dieta, e a dieta específica, oligomérica, por conta da absorção, porque eu, como eu sou nutrólogo, também trabalho com isso, eu sei, é uma dieta cara, que nem sempre eles dão, né, no home care. Ele, não, a gente vai dar, vai fazer, e vai ter médico e tudo bem, tudo certo. Falei, então tá bom. Aí eu desci para Santos, ele saiu de São Paulo para Santos, ele ficou tão feliz. Aí ficou ainda quase 30 dias em casa, eu fazendo ozônio, eu fazendo aminoácido na veia, fazendo um monte de medicamento, se despediu e assim, foi morrendo aos pouquinhos, foi muito guerreiro e foi isso, resumindo mais ou menos, foi isso daí o caso. E por isso que eu resolvi estudar essas outras doenças, né? Os outros métodos de medicina que a gente tem hoje para justamente tratar o indivíduo como um todo e não ficar só nas especialidades, que eu acho que é isso que a gente mais peca aí hoje a medicina mais tradicional, né? Então é isso. Excelente. Esse relato aí vai ajudar muita gente, eu não tenho dúvida disso. Eu sei que para você é triste relembrar tudo isso, né? Mas que ele realmente foi um guerreiro, não tem dúvida disso. E você, como espírita que é, né, sabe que ele depurou mais um pouquinho ali no finalzinho dele, com certeza
evoluiu, está num lugar melhor, muito melhor Não, agora. até no centro espírita ele conseguiu ir antes de morrer, porque ele mora do lado e ele ia no centro. Ele, eu quero ir no centro. Eu fui com oxigênio, porque eu tenho oxigênio pequenininho do ozônio, a gente foi no centro. Então, assim, tudo que eu faço, que eu falo, eu digo, né, que o meu propósito hoje é que as pessoas realmente tenham saúde, né, e que a gente, como médico, proporcione, né, o que a gente puder em relação aos nossos estudos, para que as pessoas tenham melhores opções, né? Eu acho que tem que ter médico que cuide sim de doença, mas tem que ter médico que também cuide da saúde, né? Então esse é o meu propósito desde que eu sou médica, mas que depois que meu pai faleceu e passou por tudo isso, é o meu propósito maior, assim, levar saúde para as pessoas o quanto eu viver, assim, acho que é esse o Pronto, recado. pronto. Eu vou mostrar isso para o meu pai, tá? Meu pai tem 60 e poucos anos, tem pré-diabetes, não se cuida, tem aquela barriguinha de chope e já teve crises de diverticulite, mas foge da colonoscopia mais do que o diabo da cruz. E eu falei para ele, pai, vai ser muito feio o pai de um proctologista morrer de câncer de cólon. E não adianta, não adianta. E tanto que no meu livro tem o capítulo, né, que fala dos machões aí, né, que vão morrer por besteira, né? E eu acho que meu Exatamente. pai vai entrar nessa estatística aí. Rezo para não, né? Mas vou mostrar para ele com certeza esse relato. Pois é. E vamos mudar o rumo dessa prosa, né? Vamos Bora. falar de coisas um pouco mais alegres, mas muito grato, viu, pelo seu relato, que você carinhosamente cedeu para todo mundo, né? Para posteridade. Isso aí é excelente mesmo. E até te assustou um pouquinho que eu te mandei o roteiro da live, né? E eu sempre pergunto para os meus convidados livros que mudaram sua vida, pode ser na área médica ou fora da área médica. O espaço é seu, pode falar. Tá. Eu trouxe, bom, 3 livros, tá? O primeiro deles, eu até trouxe eles aqui, eu não trouxe só esse primeiro que eu vou falar, porque eu emprestei, que é o da Denise, que foi uma pessoa, uma médica que me marcou muito, né? Com Quebrando Círculos Viciosos aí. Eu acho que é um livro muito importante para médicos e não médicos ler, né? É uma profissional e uma pessoa muito competente e digna realmente, sim, de tudo que ela é, porque ela é um exemplo, né? Eu gosto muito dela. Nós ganhamos esse livro em mãos, né, naquele É, curso. ganhamos no Eu, curso. eu li no hotel ainda, que eu aproveitei que estava ali e já tinha o livro dela, já tinha ido no curso do Dr. Jean e já estava avançado ali no Murilo Pereira e criei o meu protocolo de modulação a partir dali. Então eu invernei nesse hotel, eu li esse livro de cabo a rabo, sublinhei. Realmente é um livro É um livro para a gente ter diferenciado. de cabeceira, né? Eu emprestei ele, mas até hoje eu vi que ele não estava aqui. Eu falei, vou pedir de volta, porque, né, eu tenho um carinho muito grande. Foi uma das pessoas que mudaram assim a minha vida. Então aí eu trouxe esse livro que eu acho que é um livro que realmente todos deveriam ler, né? Eu gosto muito da Denise, você também. Eu acho que vale a pena. Outro que eu trouxe, que não é só pelo livro, mas também, como eu falei, que acabou abrindo as minhas portas assim para essa nova medicina, é o do Ítalo, que é essa medicina do futuro, no presente, né? E embora ele seja uma figura um pouco polêmica, todo mundo que acho que conhece ele, né, sente realmente que é uma pessoa que quer fazer o melhor pela vida, né, pela saúde. Então, eu trouxe essa medicina do futuro no presente, Eu do entrei, Ítalo. eu entrei em contato com ele recentemente. Ele foi super acessível, é uma pessoa diferenciada mesmo. E eu vou Não, conseguir uma ele live é. com ele, que Sério? eu sou meio. O não eu já tenho, né, Marcela? Então,
tô atrás. Eu consegui Nossa, eu adoro. Eu tenho ele assim, tipo, né? Algumas pessoas falam algumas vezes, mas assim, ele é realmente uma pessoa polêmica, mas eu acho ele fantástico, assim, o dom da oratória que ele tem, né? Assim, de conversar com qualquer pessoa, ele trata todo mundo igual, né? Assim, eu gosto muito do Ítalo. Eu, perfeito. uma pessoa que mudou minha vida também. Ele, a Denise. Uma que mudou também a minha vida, que foi quem me ensinou sobre os hormônios, foi a Sarina. Não sei se você conhece, a doutora Sarina Pint. Doutora Que Sarina, ainda não tem livro, mas logo ela deve ter. Então, assim, se eu olha tivesse um só, livro dela aqui, eu mostraria o livro dela, ó, porque tenho ela olha também no as meu coração. coincidências da vida, Marcela. Eu, primeiro curso relacionado à microbiota intestinal foi o dela. Eu fui, conheci a Sarina, já fiz live com ela. Ela tá me É. devendo, ela até tá me devendo uma para eu colocar no podcast, mas ela falou que o dia que for ela vai fazer. E foi um curso que chamava homeostase intestinal. Hormônio intestinal, eu fiz Intestinal, homeostase hormonal. não. Ela teve esse que junto com hidrocolon terapia. O Eu curso fiz era hidrocolon. conjunto. Será que a gente Foi fez um, junto? foi um curso que foi em São Paulo, num hotel ali No, perto eu fiz do Frei Caneca. hidrocolonterapia. Eu fiz. Eu Uai, fiz. talvez a gente fez o mesmo curso lá já e nem sabia que estava lá na mesma sala. Então, E antes desse, eu fiz homeostase hormonal, que foi logo tá, depois eu, eu, do curso do Ítalo. eu preciso fazer esse curso dela, não tem jeito. Faça, que de As todos coisas é o mais estão, fantástico. as coisas estão encaminhando para isso. Tudo está me levando para a parte hormonal e eu vou ter que fazer sim. E engraçado que nesse curso eu estava começando o Papo de Reto. Papo de Reto, se eu tinha 1.000 seguidores, era muito naquela época que eu fiz esse curso. Aí ela. Aí eu tirei uma foto, né, da apostilinha. Aí os colegas tradicionais já desceram o cacete. Falaram, não, ozonioterapia não. E começaram a descer o cacete. Eu falei, quer saber, eu vou tirar esse post, porque eu não quero polêmica agora. Porque assim, eu só critico o que eu conheço. Então, eu estava ali para conhecer, principalmente para conhecer a hidrocolonterapia, tá? Que tem suas indicações sim, tá? Eu sou proctologista e estou te falando que alguns pacientes têm Eu ia melhora. te perguntar o que você acha sobre a hidrocolonterapia. Ó, não é para todo mundo, tá? Hum. E, e lá mesmo eu fiz uma pequena crítica que o paciente, antes de uma hidrocolon, se eu fosse fazer um protocolo de hidrocolonterapia, eu ia colocar, todos deveriam fazer uma manometria no retal. Por quê? Muitos desses pacientes têm obstrução de saída, que é a contração paradoxal do bulbo retal, hipertonia do esfíncter interno, e às vezes ele tem dificuldade de evacuar por conta disso. Que isso com biofeedback anorretal, que é uma fisioterapia, eu melhoro muito esse paciente. Então, se eu introduzo líquido ali, ela faz com líquido ozonizado, Uhum. com a temperatura mais morninha, e aspiro de volta, por às vezes ter essa obstrução de saída, às vezes eu não consigo melhorar esse paciente. Então, se colocasse um protocolo junto de uma manometria, um biofeedback, eu acho que as coisas se casariam muito mais. Seria o suprassumo da coisa. Tanto que eu fiz amizade com a fisioterapeuta dela, às vezes tem alguns casos mais difíceis que ela me manda, aí eu falo, faz a manometria, não sei se tem por aqui, acharam lá alguém que faz manometria, e veio obstrução de saída, que é a contração paradoxal do bulbo retal. Se eu não me engano, encaminharam a paciente para o biofeedback, aí depois desse biofeedback o paciente já está melhor, aí fez a hidrocolon, hoje a paciente está bem. Então, acho que antes de criticar, você tem que tentar entender o que é a coisa, né? Para criticar, se for criticar com propriedade. Mas não simplesmente excluir porque você não conhece, porque não estava no seu livro quando você aprendeu na medicina. Né?
Sim, com certeza. Não, eu tenho também alguns pacientes que fazem hidrocólon, eu tenho alguém que eu indico aqui em Santos. Eu mesma já fiz hidrocólon para saber como é. Então, eu também não. Eu acho que tem que ter um protocolo, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. Quando fiz, eu fiz depois de um pós-detox meu, né? Então, assim, né? Não é assim, chegar lá fazer 10 sessões de não sei quantas horas. Eu acho que não é assim, né? Mas eu fiz esse curso, eu acho que a gente fez junto. Antes Pronto. desse, eu fiz um homeostase hormonal. Eu fiz 2 vezes homeostase Eu vou até olhar no hormonal. grupo de WhatsApp se você tá lá. Eu fiz, porque o que que acontece? Quando eu implantei gestrinona por conta de uma endometriose e tive muito efeito colateral e não tive muito feedback do médico na época. E aí o que aconteceu? Eu falei, aí uma amiga minha falou: não, olha, vou te apresentar uma pessoa que faz um curso, ela sabe muito sobre pellets. Faça Ah, e veja o que você acha. Marcelo, E aí eu os fui fazer seus, a homeostase. os seus pellets são os americanos, igual o dela. Você fez o curso, você tem Sim. credenciamento, aquele Eu registro. fiz sobre o. Não, eu fiz dos pellets, os pellets. Não fiz sobre Hum, do Silastico e do Elcimar. Eu fiz dos pellets dela. Só que isso. ela fez, antes desse daí, que era do americano, ela tinha já feito 2 outros cursos, que são dos pellets da Formédica, que é uma farmácia lá do Paraná e tal. E aí eu fiz um curso com ela, fiquei apaixonada. Nesse curso, aí depois desse eu fiz o de obesidade com ela e fiz o de hidrocólon com ela. Eu acho que eu conheci a Denise no de obesidade, eu acho. Foi lá que eu vi a primeira vez a Denise. E aí o que aconteceu? Ela é uma pessoa, ela é muito cativante, né? E ela também tinha o relato do marido, do esposo dela, na época, que também tinha câncer. Eu me identifiquei muito com aquela situação. E ela me apoiou muito. E aí, quando meu pai faleceu, ela falou: venha fazer novamente o curso. Eu te dou o curso de homeostase. E aí eu já tinha começado a fazer alguma coisa de implantes, eu falei, eu vou. Então, assim, foi meio que um antes e depois, quando eu não estava, quando eu nunca tinha feito, e depois eu fiz de novo, entendeu? E aí ela falou assim para mim na época, ela é muito religiosa, né? Ela é evangélica, ela falou para mim, Marcela, Deus fecha uma porta, mas Deus abre muitas outras. Então fique tranquila, porque você vai ver como Deus é maravilhoso. Eu nunca me esqueço disso que ela me falou. E realmente, né? Eu sinto falta do meu pai, sinto, mas isso tudo foi só para fortalecer ainda mais o meu propósito de vida e tudo que eu estudo, sabe? E independente disso, quem a gente chama está sempre com a gente, independente de estar ou não aqui, né? É, Mas então a Sarina foi voltando à questão dos livros, né? Que hoje ela ainda não tem, mas mas ela está fazendo um livro, esse, mas foi esse uma pessoa mundo, muito importante na minha vida, esse assim. mundo é muito pequeno mesmo, Marcela. E vamos dizer, né? As consciências estão buscando a mesma coisa, acaba que se encontram, né? É, a sincronicidade, né? E aí, enfim, trouxe um outro livro que eu li faz pouco tempo, mas que também fala sobre essa questão da microbiota, e eu achei muito, muito legal. Ele fala sobre alguns estudos sobre várias coisas, que é esse 10% humano. Não sei se você já leu, Tô na metade dele, mas é né? Eu achei excelente. também fantástico e só veio somar tudo que eu tenho estudado e me guiado aí nessa rota da microbiota. Pronto. Excelente, excelente. Para a gente fechar, projetos futuros e como que o pessoal te encontra. Então, eu atendo aqui em Santos, eu até atendi em São Paulo uma época antes da pandemia, eu estava em São Paulo, né? Agora eu mantenho aqui em Santos, até porque, graças a Deus, a minha agenda tá boa e assim, eu não tenho nem conseguido subir muito para atendimento. E assim, meu projeto hoje eu tô reformando uma parte ali do consultório, então a minha ideia é realmente aumentar esse meu atendimento e sempre focado nisso que eu te falei, na mente, na microbiota e aí no metabolismo, né? Tentando repor quem tiver que repor e quem não, a gente ajustar o metabolismo. Então, é esse meu projeto aí de vida. Estou aqui em Santos, eu atendo na Clínica Médica Vores, então é isso.
Excelente. Eu sabia que não tinha como ser diferente essa live. Muita informação de qualidade. Vai para o podcast, vai para Obrigada. o meu canal no YouTube mais para frente. Eu só tenho a agradecer. Ai, obrigada, gratidão, gratidão, foi ótimo, adorei. Eu estava até ansiosa, eu falei, ai, gente, ele vai falar um monte de coisa, nesse não dá conta de falar esse tanto de coisa, mas enfim, foi Nada. bem tranquilo, foi um bate-papo bem gostoso. Gratidão, a gente deve se encontrar ainda nos cursos, né, presenciais, assim que a gente voltar dessa loucura toda. Verdade. Fica com Deus. Amém. Gratidão. Gratidão, Eurípides. E, Muito, muito obrigada. e E estou aqui carpe para o que diem. precisar. Tá certo. Convença o seu pai, hein? Convença o seu Não, pai que pode ainda há deixar. tempo. Eu vou Tá mostrar essa bom? live para ele, não tenha dúvida. Tá certo. Um beijo grande. Fica com Beijo. Deus. Gratidão a todo mundo. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau.